Boa noite, pessoal. Hoje é mais uma edição aí do Marketing na Mesa, né? Um projeto que a gente elaborou aqui para ajudar o empresário a construir reputação, ter visibilidade e, consequentemente, aumentar o faturamento. E o tema do nosso encontro de hoje com o Osmar, seja bem-vindo, Osmar, é LinkedIn voltado para negócios. Osmar, boa noite. Conta Boa um noite. pouquinho sobre você, por favor. Obrigado pelo convite. Meu nome é Osmar Lazzarini, eu trabalho com digital faz 30 anos. Esse ano estou completando 30 anos, né? Vim de empresas grandes, algumas. Trabalhei na HP, na Editora Abril, fazendo sempre transformação digital. Depois eu comecei a empreender, tive uma agência, tenho ainda, né? Durante os outros 15 anos. Então foi 15 anos em campo, 15 anos com a própria empresa. Sempre com alcance, audiência e soluções digitais completas, de 360, né? Desde o site, visual, alcance, redes sociais, tudo. Mais ou menos isso, resumindo. Legal, seja bem-vindo. O Eduardo Neves faz parte do projeto Marketing na Mesa também, vai compor aí o nosso papo. Edu, seja bem-vindo também, boa noite. Conta um pouquinho Obrigado, sobre você para o Osmar te conhecer. Bom, Osmar, a gente foi colega de HP, não sei se na mesma época. Eu trabalhei na área de cibersegurança e eu acho que o Osmar caiu. Ixi. Bom que a gente está gravando, depois a gente edita. E É, ele voltou. Desculpa, eu barrei aqui alguma coisa. Imagina, fica Caiu tranquilo. tudo. Que época que você trabalhou na HP? Eu trabalhei na HP de 2011 até 2016. Eu trabalhei lá até 2001 só. Depois eu fui para Ah, Abril. Mas foi para 2001, Abril? 2001 até 2011 eu estava na Editora Abril. Que legal. legal. Eu trabalhei na HP, assim, eu comecei na área de cibersegurança com parte técnica, depois eu fui indo para marketing e vendas e acabei trabalhando em multinacional até 2016. E aí saí, comecei a empreender e comecei falando de experiência do cliente, sabe, Osmar? E o que eu vi, e que infelizmente é uma realidade, é que boa parte das empresas ela não liga para a experiência do cliente coisa nenhuma, né? Fala muito de vou fazer o modelo Disney, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que não quer fazer a parte que não é sexy, né? Que é criar procedimento, criar SLA, treinar pessoal, fazer integração diária, tudo aquilo que sustenta uma boa experiência. E aí, aos poucos, eu fui criando um modelo de arquitetura de negócio chamado Logos, que eu conecto marketing, vendas, operações e cultura para realmente a estratégia chegar na execução. Eu peguei o que eu aprendi nessa jornada e adaptei para o mundo das pequenas e médias empresas. E LinkedIn tem sido um tema recorrente, né? É uma rede social antiga, né? Eu diria, eu não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, mas eu acho que é da época de Orkut, eu sei que é bem antiga, que a Microsoft comprou há muito tempo e que tem se tornado um recurso cada vez mais valioso, né, para qualquer tipo de empresa. E aí a gente vem para a primeira pergunta, né, que, Thaís, eu vou te atropelar aqui porque eu já Fica à comecei a vontade, falar. pode ir falando. A gente vê muita gente produzindo conteúdo para o LinkedIn, né? Então você tem muita gente usando IA, então muito texto não é isso, é aquilo, cheio de travessão. É muito texto igual, você vê que tem muita gente pegando conteúdo que é de pessoas que estão fora do Brasil, em inglês, em alemão, em outro idioma, traduz, coloca e não diz a autoria, que eu acho que arrebenta a credibilidade. Só que a gente tem também as empresas fazendo isso. E algumas fazem muito bem, assim como alguns profissionais, mas a visão que eu tenho, a impressão que eu tenho, uma impressão, não tem nenhum dado para sustentar isso, é que estão fazendo muito mal. Qual a tua visão sobre isso? Você vê que as empresas e as pessoas estão usando o LinkedIn como deveria, ou estão tratando como se fosse um TikTok, um Instagram, falando para um público diferente, com uma abordagem e linguagem inadequada? Olha, de todas as redes sociais, eu acho que o LinkedIn, no LinkedIn está a maior comédia de erros, assim, porque as empresas, quem trabalha nas grandes empresas, assim, são pessoas, as pessoas usam os recursos que eles têm à mão ali
eles não têm experiência para gerar um conteúdo que realmente faça diferença para os clientes. O LinkedIn ele tem pilares de existência. Metade das pessoas julgam o LinkedIn o paraíso das vagas, a outra parte julga o paraíso dos clientes, outra parte julga o paraíso da autoridade sobre determinado assunto, mas ninguém consegue conectar as coisas ao mesmo tempo. Não existe conteúdo válido se você não construiu uma base de seguidores válida e alinhada com o seu conteúdo. Aí, e eu estou lidando com metade da plateia, porque tem uma outra metade que está interessada no currículo, na busca de facilidade de espalhar vagas. As empresas usam o LinkedIn para espalhar vagas, mas elas têm que arrebanhar seguidores para que ela tenha audiência. Ninguém sabe usar o certo tráfego pago do LinkedIn, ninguém sabe usar as ferramentas internas do LinkedIn. Quando sabem, não consegue conectar os pilares. Então, assim, sem atropelar a ordem dos fatores, primeira coisa para a empresa, vamos sentar todo mundo, vamos fazer o planejamento do nosso crescimento orgânico ou inorgânico, mas focado no perfil de cliente que a gente quer. Se eu sou médico, eu quero falar com pacientes ou eu quero falar com outros profissionais da minha área? Se eu sou advogado, eu quero clientes ou eu quero visibilidade dentro do meu próprio mercado, sendo que eu sou um advogado com certa especificidade. Então, assim, o primeiro projeto LinkedIn é como você constrói a base de usuários. Depois vamos para o segundo projeto, vamos fazer o planejamento do conteúdo. Olha, conteúdo commodity, conteúdo falando sobre determinado assunto, todo mundo faz. Você tem coragem de falar sobre um assunto assim, resolver abertamente o problema do cliente, caso ele te leia, porque aí ele vai gerar empatia suficiente com você para te contratar ou não, ou para contar para alguém que te contrata, olha, conheci um time que eles se entregam tudo mesmo, eles estão lá para ensinar você a jogar. Então, são vários projetos que você tem que construir. Depois tem a parte técnica ainda. Você vai fazer tráfego, não vai fazer tráfego? Você está preocupado com like? Você está preocupado em fazer o seu conteúdo ir mais longe, tanto no LinkedIn quanto fora do LinkedIn? Depois que o SEO ruiu, nós estamos na capilaridade. Eu tenho que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E para posar de autoridade, só e somente só se eu ensinar o cliente o caminho que ele tem que percorrer. A minha visão é essa, assim, você pegar o LinkedIn, fatiar ele e criar os projetos para cada coisa. Vamos para Cara, muito legal. Deixa eu só perguntar mais uma coisa, ainda dentro disso. Acho que existe um passo anterior que muitas empresas fazem da maneira equivocada, que é criar uma base que você falou no começo da sua resposta, né? Que é criar um perfil de cliente. Assim, para quem que você vende e para quem que você não vende. Isso vai direcionar a tua linguagem, vai direcionar a campanha, vai direcionar tudo, né? Tem assim, alguns criadores que eu sigo, né? Alguns são profissionais que trabalham com gestão, ensinam gestão, que eles têm um método que eu acho que é muito interessante, que eles chamam de Content Waterfall, né? Que é uma cascata de conteúdo. Então, eles pegam lá, eles trabalham com, sei lá, 3 pilares do negócio deles. Assim, mas eu trabalho com 30. Não, você vai ter que fazer 3, que ninguém vai lembrar de 30. Então, assim, eles trabalham com 3 pilares e eu vejo que eles rodam isso. Então, não sei, pega lá o pilar de autoridade na sua área. Ele vai falar uma semana sobre um tema daquilo, na segunda semana complementando, na terceira explicando e na quarta fazendo. É assim que você faz, sendo bastante generoso no conteúdo, como você disse. Se você quiser fazer junto comigo, está aqui o link para minha consultoria, minha mentoria, qualquer coisa, né? E, normalmente, esses três que depois eu posso botar o nome deles, eles fazem da seguinte maneira. É um vídeo no YouTube que deriva para uma newsletter no LinkedIn e também no Substack, e a partir dali todo o conteúdo é derivado. Então, se você olha
o que essas pessoas estão falando no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, a mensagem é a mesma, adequadamente preparada para o tipo de público que tem nessas plataformas e para o cliente deles. Então, eu já mostrei esse conteúdo para uma pessoa que não é da área, ela não entendi nada. Eu falei, ótimo, então ele está fazendo direito, que não é para você, isso daí é para mim. Então, acho que falta um pouco isso, sabe? Eu gostei do que você falou de fatiar e voltar ao básico, né, Osmar? Que É, antes de dar um salto quântico, vamos arrumar a base, né? arruma a casa primeiro. Bom, primeiro você aluga ou compra o imóvel, depois você começa a pôr os móveis lá dentro, depois você enfeita a parede ali, pendura uma coisa. Tem um negócio do que o pessoal não se toca no LinkedIn. Quando o cara se torna um- uma conexão sua, ele assinou os termos e condições do LinkedIn, ele é um opt-in válido seu. Ele te dá o direito de você se comunicar com ele. Inclusive, ele te dá muitos, cerca de pelo menos 60% das pessoas declaram até um WhatsApp ali no perfil dele. Ele Sim. quer ser encontrado, ele quer ser comunicado. Você, aí vem a outra pergunta, né? Quando você organizou o crescimento da sua base, você se preparou para segmentar o seu cliente, avisar ele que eu publiquei um conteúdo que a tua cara, olha, fulano, pode ser por e-mail, por uma newsletter, ele é um opt-in válido. Você pode abordar ele. Então, assim, ó, fulano, eu postei um conteúdo hoje que te interessa muito. Eu acho que te interessa muito. Você despertou a curiosidade no cara, o cara não tá, ele entra no LinkedIn uma vez por semana, ele vai um pedaço dessa base que você se comunicou, vai lá no teu LinkedIn, porque ele ficou curioso pelo teu assunto, vai consumir teu conteúdo. Se você agradou ele, se tem mesmo fit com ele, ele vai ter o seguinte raciocínio: esse cara tá prestando atenção em mim. Uhum. E ele entrega o que eu quero. Então cara, a gente no cafeína, né? Sim. As pessoas entregam o que a gente quer. A gente quer conhecer as vagas, quer saber sobre branding, quer ter uma pessoa que nos entrega o contato logo de cara. Mano, melhor dos mundos. Aí você fala, como você cresce o seu LinkedIn? Ah, aí que tá. Ah, o LinkedIn só deixa eu mandar 20 convites por dia. E aí? Então, todo dia você vai segmentar o seu cliente, esse aqui, você vai perder 2 horas. Tudo esse planejamento. É. Mas fica com a palavra-chave. Base, são opt-ins válidos, capilaridade do conteúdo, né? Pulverização do conteúdo. Isso aí é regra do Google. O Google lançou um algoritmo novo no meio de março agora, que derrubou sites no Brasil inteiro. Cara, sites de clínicas, por exemplo, tudo desabou pela metade a audiência. Uhum. Campanhas pagas, desabou um monte, novas regras, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar aquilo. E você tem que sobreviver nesse caos. Uma lei para ele é você estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que é assim que a vida funciona na internet. Boa noite, Adriano. Olá, Adriano, seus projetos lindos. O que eu vejo muito no LinkedIn é um comercial panfletário, né? As pessoas divulgando assim no inbox, disparado, vendendo produto, querendo vender. Boa noite, Adriano. E sem estratégia, né? Sem construir essa confiança, sem construir essa autoridade, simplesmente uma máquina de vendas no automático. Então, às vezes, o nosso direct, né, o nosso privado, fica até insuportável de ler. Né? Então, o crescimento no LinkedIn não é só esse alcance, né? É a capacidade de transformar essa atenção em oportunidade. Né? Eu acho que o melhor componente técnico que você tem para usar é o bom senso. Sim. Acho que o próprio LinkedIn ensinou mal as pessoas usarem ele, que ele focou muito em vaga. Depois ele entregou o Sales Navigator, que ensinou o cara a vender de qualquer jeito na massificação. Compara, vamos para a prancheta, vamos planejar direito esse negócio. A rede é preciosa, tem filtros preciosos para você encontrar uma base de meio de funil, pelo menos, assim. Porque quando você faz Google Ads, você pega topo de funil. É todo mundo ali,
buscando aquele que vai clicar, e aquele que vai clicar ainda tem que ser requalificado. No LinkedIn, você tem isso um pouco mais apurado. Mas falem vocês, porque eu estou falando muito. Eu, depois que eu decolo, eu viro uma matraca. Não, mas é esse bate-papo que a gente quer mesmo. Eu acho que a gente pode falar também de como podemos transformar, né, esse conteúdo em autoridade. E aí, consequentemente, essa autoridade em oportunidade comercial sem parecer esse vendedor de massa, né? A autoridade nasce na palavra, na fala do Eduardo e na sua junto. Que conteúdo você está entregando para o cara? O cara tá ele vai curtir seus conteúdos 2, 3 vezes, e o conteúdo vai passar a aparecer para ele. Esse cara, ele está no teu nicho de autoridade. Esse cara você tem que separar, tem que criar um relacionamento com ele. Você pode ter relacionamento com 100 pessoas que te consideram autoridade. Eles são a excepcional base de gente. Você pode ter 10 mil likes. Se eles te consideram só mais um espalhador de conteúdo, já era. Se o LinkedIn te considera uma autoridade em determinado conteúdo, também não leva a nada. Você é só mais um. Ele manda para todo mundo aquela desgraça. Olha, você pode colaborar nesse assunto. Assim, pô, paga, porque eu estou vivendo disso. Uhum. E Eu por acho aí que vai. e também tem o fato de quando a audiência também percebe o valor antes da oferta, né? Então a venda ela acaba acontecendo de uma forma mais natural. Você responde dúvidas reais do mercado, mostra os seus bastidores, né, da sua experiência, e aí, consequentemente, uma coisa puxa a outra, né? Essa autoridade bem construída, ela diminui aí essa resistência na área comercial também. O Edu gosta muito desse assunto, né, Edu? Tem um ponto, acho que, Osmar, que a gente sempre fala, né? A gente falou de construir a base, né? O processo de venda no LinkedIn, que eu acho que é importante, qualquer pessoa que quer ter sucesso nessa rede precisa entender, é aquele exatamente que eu falei, um processo de venda. Então, você pegar e mandar um monte de mensagem é um spam que você está fazendo e Sim. a pessoa pode te bloquear, pode te ignorar, pode não te dar nenhuma credibilidade e por aí vai. E hoje você tem, assim, eu uso muito IA para várias coisas, com parcimônia, uso como meu Isso. copiloto, e você tem hoje scripts prontos, basta você usar o Google, que te ensina a fazer uma cadência de mensagem para ir subindo o nível de consciência do seu lead. Então, assim, eu vejo pouca gente fazendo isso. E agora o que eu estou vendo são pessoas ensinando os outros a vender pelo LinkedIn. Eu tive hoje uma reunião com uma pessoa que mostrou um projeto dele que eu achei incrível, assim, o cara fez na unha, usando muita automação, e basicamente o que ele está fazendo é seguindo o roteiro de vendas que a gente conhece desde a época aí de spin selling, receita previsível, são vários gatilhos mentais, coisas que estão aí à vontade. Uhum. E aí eu pergunto para você, a pessoa que tem um perfil que cresce e cresce de maneira adequada para a função do LinkedIn de gerar negócio que a gente está falando aqui, né? Não buscar vagas. Quais são as características desse perfil? Assim, você consegue dizer o que essa pessoa faz diferente? Ou é caso a caso? Ou precisa de muito dinheiro investir em tráfego pago? Aí fica você com a tua experiência. Olha, aí você fez uma pergunta assim, que me encosta na parede, porque eu falo assim, eu tenho meia dúzia de respostas para te dar. Vamos lá, cara, Pri- temos tempo. Amanhã é feriado, pode falar. Primeiro, no cross-media. A pessoa tem aparecido em diversos canais, assim, e ele destaca que o LinkedIn é o principal canal dele. Então, ele vai construindo autoridade e relevância em várias redes, e esse pessoal começa a se encontrar com ele lá no LinkedIn por efeitos de algoritmo, por efeitos de autoridade criada, por várias coisas. Bom, ponto um. Ponto dois, o tráfego pago. Se você pega o seu dinheiro, coloca lá, ele multiplica a tua audiência por 100 com pouca grana. Se você ficar confiando na audiência orgânica do algoritmo para crescer o seu perfil, tá frito. É 3% da tua base de seguidores em média. E, cara, de quem não é seguidor,
é 0,0x de não seguidores dentro do assunto que você está falando. Que já é muita gente, tá? O LinkedIn é a rede mais mão de vaca para entregar o teu conteúdo para quem não é seguidor seu, para quem não é conexão. O seguidor, mesma coisa. Então, então falamos de cross-mídia, você aparecer em várias cadências em outras redes. Por exemplo, se você é um cara. Quando foi que eu comecei a crescer mais no LinkedIn? Eu não tenho muita conexão, deve ter umas 4.000. Quando eu era comentarista da Record News. Aqueles programinha que tem pauzinho de audiência, só que o pessoal começava a me seguir lá no LinkedIn, que é lá que eu estava, na mente deles, eu usei isso, usava o LinkedIn como arroba, vamos dizer assim. O cross-media tem dessas coisas. Às vezes você aparece num canal tão forte, um podcast tão forte, assim, que você vai lá, você convida a pessoa te segue. Bom, crescimentos orgânicos, crescimento inorgânico. É o pago para o nicho que eu falei. Outra resposta para a sua pergunta. Muita gente que cresce exponencialmente o perfil dele, eu vejo que ele usa ferramentas de growth. Conheço várias. Tem umas que até esqueci o nome já, até desde de extensões de Chrome pagas lá, que vai lá e segmenta pessoas e trabalham dentro da faixa do LinkedIn, enviando 20 convites por dia. Já foi 40 em outros tempos. Ele vai sempre espremendo, assim. Hoje em dia, tem uma ferramenta que eu uso que ele trabalha enviando 20 convites por dia com uma pequena mensaginha até 200 caracteres, que normalmente é: oi, estou vendo que você por exemplo, no meu caso, trabalho muito com escritórios de advocacia. Eles não sabem nada e nem querem saber de marketing digital. Então eu falo, eu trabalho muito com escritórios de advocacia, a OAB são meus clientes, fulano de tal, podemos nos conectar? Não vendi nada para ele. Assim que ele me aceitou, ele é um opt-in válido. Nas ferramentas de growth está lá, perfil, telefone dele, um e-mail, que muitas vezes e-mail pessoal, porque as pessoas que pulam de empresa em empresa, fazem carreira, eles não colocam o e-mail da empresa no LinkedIn, eles usam um e-mail pessoal ali. Tem todos os contatos dele, tem o histórico de quando ele se conectou comigo, está uma hora que eu quiser, ou ele tiver com a minha cara, sim, eu ofereço alguma coisa para ele, por algum canal. Falei 3 caminhos. Poderia ser mais. Tem caminhos assim de a pessoa simpática. O fulano lá foi lá, curtiu seu conteúdo, ou comentou o seu conteúdo, que é mais forte ainda, que é a regra do marketing político digital, né? Pessoa curtiu curtir não é voto. Um comentário é um potencial de voto muito forte. Vamos nos aproximar dessa pessoa, crie coragem, vai no seu banco de respostinhas pré-formatado lá e manda uma mensagem para a pessoa. Não vai crescer seu LinkedIn para negócio se seu LinkedIn não for premium, tem aquelas coisas todas. O compliance do uso da rede social envolve você gastar um dinheirinho com uma ferramenta de growth, uma assinatura do LinkedIn, um processo. Você que é de experiência do cliente, cara, cria o processo para o LinkedIn como se você estivesse criando um processo de venda. Eu vou vender pinico. Velho, eu tenho que vender pinico, eu tenho que pegar um público 60 a mais, que é o público que usa pinico hoje em dia. Antigamente, quando não tinha luz, usava para outras faixas etárias. E vai observando a mudança de comportamento do teu mercado, do teu nicho. Uma ferramenta de growth, se eu quiser crescer só para advogados, eu cresço só para advogados. Se eu quiser criar uma campanha, falar, vou juntar aqui diretores clínicos eu tenho um cliente que tem um hospital psiquiátrico, falei, bom nicho, hein? Em uma semana de campanha, eu juntei lá para 50, 60 diretores clínicos. Aí, estalar de dedos. Olha, me conectei com você porque fulano de tal da clínica tal é meu cliente.
Ponto, conexão feita. Eu Uhum. faço marketing digital para ele. Um cara que faz marketing digital para outra cliente. Ponto. A OAB foi a mesma coisa. Depois que a OAB me contratou para fazer um projeto lá, eu já fiz eleição de OAB, eu já peguei, putz, cara, N clientes. Então, ele tem a oportunidade latente ali. Você tem que trabalhar o projeto e abordar ele. Você percebe, você consegue. Muito legal. Legal. Gil, você conseguiu falar tudo, pode continuar. Estamos aqui para isso hoje. Não, eu matraqueio, né? Não, Vamos mas aí. assim que é bom. E em termos de conteúdo, Osmar, você acha que tem algum tipo de conteúdo que realmente gera demanda ou isso depende muito do modelo de negócio? Putz, grande pergunta também, porque elas têm correlação, né? Uhum. Depende do nicho do negócio, depende. Se quer vender para RH, o RH entra diariamente no LinkedIn. Se quer vender para o médico, ele entra eventualmente no LinkedIn. O que acontece lá? Tem a ISF. Só que em 2000, Tem um Tem- irmão já aí aberto. eu achei que alguém estava falando. Eu também Por pensei. isso que eu falei, eu vou dar o espaço. Então, assim, existe correlação. Agora, de conteúdo, vamos falar do conteúdo em si. Eu venho de empresas de conteúdo, né? Uhum. Na Editora Abril, Uhum. eu fui co-criador do Exame.com. Vou contar essa experiência específica, porque lá na Editora Abril, eu trabalhava na revista Info, que era uma revista de informática que tinha na Sim, época. eu lembro das revistas. Era do Infolab, que testava os produtos, coisa e tal, e, e, e assinava as matérias que era do Infolab, a gente assinava junto. Tão antigo isso, vocês falaram de Orkut, né? Eu conheci pessoalmente. Olha que legal. Eu vi uma foto sua. O Orkut estava lá. Eu novinho, né? Sim. Bom, lá quando eu fui para Exame, a Exame não queria pagar, não queria que o site deles concorresse com a revista. Olha, o site é uma coisa, ferramentas de finanças podem, calculadoras pode, tal coisa pode, e conteúdo não. Eu falei assim, daí eu fui contratado, saí da Info e fui para como gerente de produto do site, portalexame.com.br. Eu falei para eles, olha, vocês querem, não serve para vocês. O mercado está cheio de ferramentas, calculadoras aí, a DVFN, Bovespa, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, está cheio de ferramenta. Para que vai vir esse site paquidérmico aqui se o público de vocês são leitores querendo procurar nas suas entrelinhas uma experiência que leve ele a tomar uma decisão nos investimentos dele. Ele não quer calculadora. Posso destruir tudo e subir um site se me entregam conteúdos? Não, conteúdo da revista não pode sair do site. Então, tá bom, deixa eu publicar só matéria de capa, então, quando sair. A revista era mensal, o resto a gente constrói aqui com a nossa enxuta equipe. Bom, tanto falei, beliscaram a isca com chumbada e tudo, eu falei, não precisa do outro. Cara, em 3 meses, a gente, deixa eu achar a palavra aqui, decuplicou a audiência do site, tinha 1 milhão de page views, passou a ter 12 milhões de page views, começou a atrair a atenção do marketing, que vendia anúncios, coisa e tal, coisa e tal. Então vamos fazer o seguinte, então vamos liberar mais matérias. Lógico que você tem que liberar mais matérias, você é de conteúdo, ninguém vai pedir para mais nada. Então é isso, o conteúdo é você entregar de cara limpa, e sem medo de ser copiado, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você vende para o seu cliente. Você está no LinkedIn para ser o consultor eventual das pessoas que baterem o olho e ver o que você está dizendo. Edu, experiência de cliente, pode falar sobre experiência de cliente. Olha, você precisa sentar processo, fala essas palavras difíceis, esses termos aí, que muitas vezes o empresário não conhece desde a jornada. Eu não conheço nada de jornada de cliente.
Não é o tema que a gente vai falar, mas eu preciso colocar, né, essa questão dos veículos de comunicação botarem paywall, quererem limitar o que era publicado. Tá. Idiotice Cara, total. assim, e eu olhava isso, eu lembro que eu comecei minha vida lá atrás com design e com jornal, e eu falava isso, assim, os caras eles não queriam colocar a parte desktop publishing no jornal, porque, não, isso daqui tem que ser um jornal específico feito no computador, que a pessoa gosta do cheiro da tinta. Eu falei, mas é igual, é um fotolito igualzinho. É medo. É medo do novo, medo da inovação, medo do... E se você não abraça a inovação e usa a inovação a seu favor, ela te destrói, te atropela, né? Veja aí Uber e táxi, veja aí iFood e o resto do mundo. Enfim, Uhum. tem aí um festival de exemplos, né, que a gente pode usar. Mas é só esse comentário, assim, você também passou por isso, né? Ó, a minha experiência lá na Abril e na Exame especificamente foi muito boa. É uma coisa que eu gosto assim para minha carreira de relembrar isso. Só que eu não tenho memória eufórica. Cada época no seu lugar. Depois da Exame, eu fui contratado por um jornal que queria fazer uma transformação digital. Eles não deixavam. Simplesmente não deixavam. Muito resistente ainda. Eles se apegavam na venda daquele papel, assim, Uhum. com fôlego. Mas, gente, cara, o bonde acabou. Cara, a Rádio AM acabou. Vocês vão ficar nessa, vocês vão acabar. Na Abril mesmo eu falei, para com o papel, vamos construir uma usina de sites aqui dentro da Abril. Vamos ter 1000 sites temáticos aqui dentro. Câncer.abril.com, carrosanos70.com.br. Vamos construir uma usina de sites aqui e usar os 40 anos de base de dados que vocês têm. Tudo no Oracle, tudo organizadinho. Não, veja, precisamos ver isso aí. Não é assim. Eu tenho muita resistência para migrar. Esse jornal foi pior. Chegou uma hora que eu peguei, atropelei na Revelia, eu criei um portal de notícias populares lá. Você está acabando com tudo. Não estou publicando nada, estou deixando só as pessoas que entram no portal mandar as notícias. Eles não entendiam. Fui criando briga, durei muito pouco lá. Quer dizer, pedi demissão antes que eu matasse alguém lá dentro. Né? Bicho, eu já tinha dificuldade de participar de reuniões que a gente definia tudo tecnicamente, nos mínimos detalhes. Chegar no fim da reunião, todo mundo levantava, ia para o café, ninguém assumia o papel de nada. Coisa tal, para sair as coisas é um parto. Aí eu vou para um lugar que eu chego nas reuniões, primeiro tinha que esperar eles terminar de falar do futebol, depois tinha que terminar de falar de... Cara, não dá, eu ia matar alguém naquele lugar. Nem falo o nome, mas... Os veículos de comunicação, eles têm uma resistência muito grande com o digital, né? Principalmente os impressos, né? Eles têm aquele apego, né? A revista física, o jornal impresso, rodado na gráfica. Eu já trabalhei bastante nesses bastidores também. Agora, falando de empresas, eu acho assim, que não existe uma fórmula mágica, né? Não é uma receita de bolo. Eu acho que cada negócio precisa encontrar sua particularidade também. Né? E, para mim, o conteúdo, ele combina muito as questões de posicionamento, a questão de educar o mercado, ter a prova social que o seu negócio funciona, a opinião, né, os bastidores e a oferta bem construída. Então, essa proporção aí depende do modelo de negócio, do público e também do ciclo de venda de cada um, né? Aí é projeto, não cabe a nós dar só opinião. Exatamente. E aí, Edu, tem uma coisa que eu acho que é muito importante você falar também, dessas empresas, né? Como que elas conseguem atrair os clientes, mas não conseguem sustentar esse crescimento, né? Onde que essa experiência do cliente entra? Aí é uma questão que vai além de LinkedIn, né? Vai de mundo digital, de uma maneira geral, né, Osmar? Que eu estava conversando com a Thaís, que é muito comum você, por uma falta de estratégia, a gente vai ter que voltar lá no começo desse nosso papo, né? De não ter uma base estabelecida de o que você faz, o que você não faz, para quem você vende, para quem você não vende, e como você vende, né? Como que você atrai esse lead, você vai transformando ele aos poucos em um cliente ativo e consegue fazer uma conversão e manter esse cliente com você. E aí eu vejo, assim, hoje mesmo eu vi no LinkedIn um exemplo, as pessoas publicam muito isso, do uso de tecnologia da maneira errada para aumentar uma base de cliente. Aí tem 3 coisas
no mínimo, assim, que já vem na minha cabeça. Primeiro, você traz uma quantidade absurda de leads, nem estou falando de qualificados, tá? Leads. Vou mudar. Uma quantidade absurda de pessoas ou empresas que você vai mandar uma mensagem. Você não qualificou. Então, assim, a pessoa pode detestar receber aquela mensagem. Você acabou de criar um detrator do seu negócio, você não precisava. Essa é a primeira coisa. Segundo, você não tem infraestrutura para atender esse monte de gente. Então, o atendimento é uma desgraça. É automático, é aquela coisa assim, extremamente ruim, cada vez mais ruim. E a terceira coisa é que atrai um cliente que não necessariamente é um cliente que você quer. É um cliente que vai comprar uma vez, nunca mais compra de você. Você teve um custo de aquisição alto demais para uma LTV, né, para uma geração de valor desse cliente ao longo do tempo muito baixa. E eu vejo, como você falou muito bem, né, que as empresas, de maneira geral, não sabem usar o LinkedIn. A gente vê isso se repetindo, né? Assim, o que a gente tinha só no WhatsApp, agora tem no WhatsApp e no LinkedIn ao mesmo tempo, né? Então, o que eu mais recebo de pedido de conexão é assim, a pessoa pede para conectar. Conecta, primeira mensagem dela. Pô, assim, eu olho assim, dá vontade de falar assim, cara, me fala o prompt que você usou, porque eu não vou usar. Porque, oi, tudo bem? Fulano, aqui é a Beltrana. O que eu faço não é isso, é aquilo, travessão. Aí começa um texto, eu fico olhando e falo, cara, eu não tenho o menor interesse nisso, o menor interesse. Essa pessoa perdeu o tempo dela e o meu. Aí você pode falar assim, mas ela usou uma ferramenta. Perdeu o crédito dela e o meu tempo. Uhum. Ferramenta gratuita. Está usando errado. Uhum. Então, eu acho que é muito legal o que você trouxe, Osmar, eu vejo assim, de colocar o LinkedIn como mais uma ferramenta de prospecção e vendas, ponto. Que você tem que ter disciplina, tem que ter regra, tem que ter processo, tem que ter o básico. Ele não vai fazer milagre para você, hipótese nenhuma. É muito legal você ter trazido isso, cara. Eu gostei muito. E, Osmar, o que você acha que destrói esse crescimento do LinkedIn? Você não tem o projeto. Se você fizer um crescimento desordenado, sim, mas eu vou te apontar o erro número 1 do LinkedIn. Bom, todos nós aqui, pelos cabelinhos brancos ali do Edu, assim, pela barba branca ali do Paulo, a gente tem LinkedIn já faz um monte de tempo. Qual foi o nosso primeiro público do LinkedIn? Os colegas de faculdade, não precisa nem responder. Os colegas de faculdade, depois vem os colegas de trabalho, da HP, depois eu depois eu depois vem um ou outro parente não é muito da ser conexão do LinkedIn. Mas você trocou de empresa, já vem os caras da outra. Nenhum deles são seus clientes, eles estão fazendo número ali para você. Então, assim, olha, você vai iniciar uma força de vendas para sua empresa, seu LinkedIn, cria outro, cara, porque faz do zero e faz direito. Para você ter um social selling index, que eu costumo dizer não, eu li por aí, existe isso, social selling index, mais alto, sabe? Se eu fizer uma análise do corpo de público do seu LinkedIn, eu falo assim, tem 55 da faculdade, da Unesp de Bauru, que estudou comigo, tem mais 35 da FATEC, tem mais 40 da época da HP, tem 120 da Abril, nenhum desses vai me comprar nada meu. Então é melhor você criar um projeto do zero, faz uma expectativa de growth dentro de um determinado nicho. Na hora de entregar o conteúdo, não joga a palavra-chave no chat GPT para ele te gerar um texto sobre um assunto. Pega a sua experiência, transforma num texto sobre uma solução. Assunto, a internet está lotado. Soluções até que também tem. Mas se você estiver fazendo ordenadamente o seu crescimento do LinkedIn, você vai entregar uma solução para o seu público ali que vai brilhar nos olhos de 5, na semana seguinte nos olhos de 15, na semana posterior nos olhos de 60. Passou 6 meses de crescimento, você está conversando com 400 pessoas ali que são social selling index altíssimo para as soluções que você está entregando. Se não, naufraga. Não estou dizendo com isso que você precisa limpar o seu LinkedIn. Mas refaz o caminho
de maneira que você entregue o que é correto para o seu negócio, não para a sua palavra-chave. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal, mas que eu já percebi no LinkedIn, é que o conteúdo dele ele pode ser muito evergreen, né? Eu já vi gente curtindo textos meus que eu escrevi um ano atrás. Assim, um ano depois a pessoa, eu vejo like, vejo compartilhamento, falo, cara, que legal. Então, assim, pelo menos, no mínimo, eu consigo olhar para esse texto e falar, esse texto eu acertei, porque eles estão fazendo isso até hoje, está dando tudo certo, né? Mas Opa, e vai para o mal também, né? Acho que assim, se você começa a botar muita besteira, acho que só complementando aí, Thaís, o que eu acho sobre isso, né? Sim. Você começa a botar muita besteira, essa besteira vai ficando lá, vai sendo compartilhada, você vai aumentando o tamanho do problema, né? você tocou num ponto importante aí dessas coisas das pessoas ressuscitarem posts antigos assim. Isso normalmente era característica dos sites, dos textos do seu site, assim que o Google, dependendo da boa vontade do Verdade. algoritmo de tempos em tempos, ele vai lá e te dá te dá uma posição privilegiada nas buscas e vai ver é um texto muitas vezes antigo. Então, aí a gente volta nos pilares lá de antigamente. Como é que está a capilaridade das tuas publicações, assim, onde você está espalhando? Porque às vezes você pode pegar esse assunto muito legal que alguém está ressuscitando, aí fala, poxa, esse assunto realmente dá caldo, e faz mais três. Um para o site, um para o Instagram, outro para um vídeo do YouTube. Seu Google é o cara que adora que use as ferramentas dele. Ele te dá pontuação maravilhosa, assim. Eu já tive em primeiro lugar em posições fantásticas, assim, em palavras-chave fantásticas no Google. Depois cai, porque muda o algoritmo, muda os tempos, ele tem, ele vai te penalizando. O meu grande aliado sempre foi SEO. Agora que o SEO naufragou, eu falei, não sei, eu estou pensando em comprar um sítio e fazer farinha de abóbora, porque eu acho que tem potencial. Farinha de abóbora você não encontra por aí. É verdade. Eu ensino muito meus clientes a usarem a reputação que eles constroem na mídia, na imprensa, né, no LinkedIn, porque aquilo é uma prova social muito Sim. grande, né, de que você deu uma entrevista sobre um tema que você domina no mercado, e aí as pessoas só postam lá, né, tipo, dá entrevista para a Jovem Pan. Tá, mas explora o assunto que foi discutido, né, traz a sua visão mais detalhada para aquele assunto, porque o veículo de comunicação, ele vai usar um terço do seu conhecimento ali, ele vai editar o material para construir uma narrativa. Então, ali é uma oportunidade que você tem de usar essa reputação, né, que você já deu a entrevista, e destrinchar o assunto. E ali é o que você falou, ramifica, né? Tipo, faz aquela uma sequência de posts usando essa única prova social que você tem ali de um assunto, né? Então, você pode usar isso de diversas formas. 15 segundos de conteúdo chancelado vale mais do que uma hora de conteúdo elaborado. Sim. Ninguém consome mais um conteúdo de uma hora. Agora, 15 segundos de um conteúdo chancelado, a pessoa vai prestar atenção nos 15 segundos. Diferente de feed, diferente de outras coisas ali. Exatamente. Aí você tem conteúdo para fazer um calendário editorial imenso, né? Se você pegar todas essas reputações que você tem na mídia, mais todos os outros conteúdos que você tem, né, para construir, independente da mídia, né, da imprensa. Quer Boa. complementar, Edu? Deu uma travada aqui minha conexão. Pode repetir? Você quer complementar essa parte aí da reputação da imprensa no LinkedIn? Sim, sim. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente olhar, né? Você falou de comentário, Nosmar. Eu vejo muita gente comentando postagens de pessoas que têm mais relevância, né? Que são nomes conhecidos do mercado e tal. E eu já vi mais de uma vez 3 ou 4 comentários quase iguais, cara. Quase iguais, assim. É o chat GPT, mais Claude, mais Gemini, mais Perplexo, todos eles em ação, né? E, na minha visão, isso é uma coisa que destrói a reputação da pessoa. Destrói, não, vai. É uma coisa que machuca a reputação. Porque credibilidade, enfim, você precisa construir e melhorar o tempo todo, né? E ali é um lugar que eu acho que você consegue
criar uma boa credibilidade, que é uma rede profissional, como você falou, né? Na hora que a pessoa aceita a sua conexão, está te dando a permissão para você entrar em contato, fazer o opt-in. E eu acho que isso queima da mesma maneira que, isso não é novo, mas eu vejo repetindo, é a pessoa replicar textos de outras pessoas sem colocar autoria, como se fosse dela. Então, assim, É eu melhor vi... colocar autoria do que colocar como fosse dela. Não, É e assim, básico. eu vou falar uma que eu vi essa semana, que eu olhei, eu juro que eu escrevi um comentário, falei, não vou me meter nisso, e apaguei. Falei, senão eu vou arrumar uma briga. Olha a frase que a pessoa botou. As pessoas nunca vão esquecer o que você falou, algo assim. Não, sempre vão esquecer o que você falou, o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez se sentir. Isso daí Botou o nome dele embaixo. Na Faz. frase, ela, teoricamente, da Maya Angelou, que é uma poetisa norte-americana, mas existem questionamentos se a frase é dela ou se ela pegou de outra pessoa, só que ela era famosa. Então, assim, não tem um Google, porque essa frase, com essa frase, há décadas. O Adriano com a sua cerveja ali, ó. Porra, E a criatura botou como se fosse dele. Cara, assim, obrigado. isso para mim é destruir reputação. Eu chamava isso, na época da Abril, eu chamava de genérico velhíssimo. O pessoal postava os textos Terrível. como se sendo do Luiz Fernando Veríssimo. O outro que tinha alguma coisa Prata. Como é que era o nome dele? Antônio Prata, Ricardo Prata, enfim. Eu lembro que eu vi uma entrevista com ele uma vez. Antônio Prata. Falaram, então ele falou, olha só. Mário Prata, pô. Mário Prata. Ele Mário falou assim, Prata, olha só. Barbalcão, ele tinha esse banco monte de texto aqui, eu nunca escrevi. Ele falou, nunca escrevi esse negócio. Eu vou escrever a autoria de um monte de coisa que eu nunca falei. Mas hoje, cara, assim, qualquer... Enfim. Você tira a foto de uma planta, joga no chat GPT e fala qual é a planta. Você acha que ela vai fazer isso com o texto? O Adriano fez um brinde aí com a cerveja dele, Edu, faz aí com a sua coca. Eu tô com água. Mas o copo é de cerveja. Eu tô na água também. Tô na água. Eu tô no dia 60 hoje. Olha, tá rolando até uma coxinha ali, não, Adriano? Era uma coxinha ali, Adriano? O marketing na mesa não é para ser como se fosse um boteco. Ele tá no boteco, tem coxinha, tem cerveja, tá certo ele. A gente fazia o marketing na mesa antes num bar, Osmar. Depois a gente almoçava, ficava conversando, era bem legal. A gente precisa voltar a esse formato aí. O Cafeína Mente, ele surgiu do encontro que era um café da manhã. Né? Na Starbucks, não foi, Adriano? Que legal. E para finalizar, gente, porque o nosso tempo já está acabando, mas, Osmar, eu queria perguntar para você, se uma empresa tivesse que começar hoje do zero, sem recursos ou com poucos recursos, né? Qual que seria a prioridade? Conteúdo, posicionamento, essa experiência do cliente que o Edu fala bastante, o que você acha que tem que priorizar? Nossa, vamos fazer um ranking de prioridades, vamos fazer uma listinha, né? Posicionamento número 1. Sim. Ela vem da reunião. Ali. Posicionamento daquela reunião, né? Com quem que eu vou falar, o que eu tenho de melhor para falar, para entregar, o que eu posso fazer de diferente na hora de entregar o meu conteúdo, como é que eu vou tratar o meu opt-in válido do LinkedIn, quais são as ações paralelas que eu vou fazer para justificar esse meu crescimento, ou então meu recomeço. Mas eu diria que o posicionamento dita o que o conteúdo que você vai entregar, cara, né? Você fala, olha, eu vou falar com tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. No caso do Edu, vamos pegar um exemplo hipotético ali, vamos pegar o LinkedIn do Edu para vender o que ele entrega. Ou pode ser o seu também. Assim, com quem você vai falar, como que você vai ajudar esse cara que você vai falar. Como que eu vou praticar o desapego daquilo que eu sei de melhor para entregar para esse cara, para eu colar ele na barra da minha saia. Que eu colar o dedo nos meus likes ali, no meu joinha do LinkedIn. Então, isso aí é que nem jornada de cliente, sabe? Como é que vai ser a experiência do cara
que vai explorar meu LinkedIn? O que eu faço para ele ter curiosidade para clicar em mim e ver o meu perfil? Como é que eu construí o meu perfil de maneira a ser um perfil interessante? Eu posso transformar o meu perfil de tecnólogo com 30 anos de experiência com internet no agricultor vendedor de farinha de abóbora. Se eu contar como é que como é que se produz abóbora, eu deixo o cara encantado. Eu falo isso porque eu plantava abóbora antigamente. É assim, mas é um encantamento, é uma coisa mais linda do mundo o surgimento da abóbora. Então não tem por que eu não vender farinha de abóbora e as pessoas comprarem e se deliciarem. Sabe? Até o seu storytelling também, né? Bastante. É. Então, assim, posicionamento, mesmo que do zero, e qualidade da entrega, né? Acho que é isso. Edu, você quer complementar? Olha, eu vou complementar dizendo que a abóbora é igual a banana, né? Fica bom cozido, fica bom assado, fica bom doce, fica bom salgado. E depois dessa besteira que eu acabei de falar, queria te agradecer, Osmar, acho que foi uma hora aí muito produtiva, muito produtiva. Eu tenho usado o LinkedIn direito já há algum tempo. Aprendi um monte aqui, eu acho que você trouxe foi muito generoso em compartilhar o teu conhecimento, compartilhar sua visão, uma visão que junta uma parte técnica com bastante experiência de mercado que você está levando para o que você faz. Agradecer a sua presença e pedir para você vir mais, né? Você participar, estar aqui com a gente. Farei possível, Mas, farei possível. Legal, né? Eu queria abrir para as perguntas. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida para trocar com o Osmar? Adriano, pode falar. Você está no mudo. Ah, pensei que você ia falar. Não, desculpa, pessoal. Desculpa minha presença ausente, mas é tudo bem. Osmar Anotada. Osmar é fera demais. Sou fã desse cara. Brigadão, brigadão. É isso. Essa foi a minha contribuição. Alguém quer Boa falar noite a alguma coisa, Paulo? Ana? Você está no Eu só mudo. venho para ouvir só. Só isso? Gente, muito obrigada aí pela presença hoje. Obrigado, Osmar, pelo seu tempo, por compartilhar tudo aí com a gente. E é isso, gente. Depois a gente vai colocar essa gravação no YouTube, né? Para quem não pôde estar aqui. E o próximo Marketing na Mesa é no final do mês que vem. Então, a gente avisa lá no Cafeína e também no grupo do WhatsApp da Publicar. Boa noite, pessoal. aí, pessoal. Boa Valeu. noite, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.